Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje a gente tem um material, assim, bem variado e provocador, né? São trechos de áudio, tem a transcrição de um vídeo no YouTube com uma visão bem particular, Uhum. um documento de análise, alguns pontos de economia também, e tudo isso junto, olha, pinta um cenário complexo. Talvez até um pouco sombrio da nossa sociedade atual. O material é denso mesmo. Vamos navegar por temas como a tecnologia, sabe? E essa capacidade dela de distorcer percepções, Certo. passando por conflitos sociais, econômicos, que parecem que só se aprofundam, né? E vamos chegar numa ideia intrigante de crise de fé, uma crise generalizada. Essa ideia de crise de fé é interessante. Sim. As fontes trazem desde essa coisa de que a busca por cliques e a inteligência artificial estariam, tipo, destruindo verdades, até uma visão bem crua, vamos combinar, controversa das periferias brasileiras, análises inspiradas em Ray Dalio sobre ciclos históricos, Os ciclos de Dalio, sim. e até uma tal de equação energética para tentar amarrar isso tudo. É bastante coisa. Bastante coisa pra gente desempacotar aqui. Exato. Nossa missão é tentar desemaranhar essas ideias. Como é que essas falácias, né, principalmente as que ganham força com a tecnologia, como elas alimentam os conflitos maiores que a gente vive? Boa pergunta. E o que significa essa tal crise de fé que uma das fontes menciona? Não só religiosa, né, mas a confiança geral, assim, nas instituições, na ciência, até no futuro. Na própria capacidade de seguir em frente, talvez? Exatamente. Vamos começar por aí, por essa questão da realidade distorcida. Uma das fontes é bem direta, ela fala: a tecnologia conseguiu destruir as verdades, né, com falácias. É um ponto de partida forte mesmo. E a argumentação ali na fonte é que o modelo de negócio online, sabe? Aquele que remunera a publicação de qualquer conteúdo que gere engajamento. Sim, o clique. Isso, o clique. Ele acaba criando um exército de influenciadores. E estes, por sua vez, coletariam o que a fonte chama de imbecilidades. Imbecilidade. É o termo da fonte. Muitas vezes fornecidas pelas próprias pessoas, né, expondo os seus defeitos online, e aí apresentam isso como se fosse verdade absoluta, quase como fato jornalístico. Nossa, e essa fonte conecta isso com a liberdade de expressão, né? Como ela é interpretada hoje. Exatamente. A ideia apresentada ali é que essa liberdade, hoje, ela talvez sirva mais aos interesses do capital e da própria inteligência artificial, sabe? Do que ao ser humano em si. Entendi. Quer dizer, o simples ato de gritar sem soluções, como a fonte coloca, Isso vira um estado de loucura. Dificulta qualquer consenso, qualquer solução prática. Fica todo mundo gritando no vazio. faz sentido essa leitura. E nesse contexto, entra a ideia de falácias estatísticas, que ganha outra dimensão com o aumento da população, né? Exato. Uma das fontes até chama isso de variável H de humanos, numa equação que a gente vai ver depois. H de humanos. A lógica apresentada é a seguinte: um desvio de comportamento, digamos, de 1% numa população de 100 milhões de pessoas. Isso representa 1 milhão de indivíduos. É muita gente em número absoluto. Muita gente. E aí, se você olha só para esse número absoluto, pode ter a conclusão falaciosa de que a sociedade está toda destruída. Mesmo que, percentualmente, o desvio seja pequeno. Entendi. E manifestações que antes pareciam enormes, tipo, sei lá, uma passeata de 1 milhão nos anos 70, busca pelo conteúdo chocante, aparece de forma bem extrema naquele material do YouTube que a gente analisou, né? Nossa, sim. É importante a gente frisar aqui, né? Estamos relatando a visão daquela fonte específica. Ela usa um termo pejorativo, bostil, para falar do Brasil, É pesado. e descreve as periferias como profundezas do inferno, associando o funk direto à miséria, pobreza, burrice e ignorância. É um retrato, assim, generalizador e bem negativo. Muito negativo. E essa fonte do YouTube ilustra bem aquele ciclo vicioso que a gente mencionou antes, né? O conteúdo sensacionalista, degradante, tipo puta transa no meio da rua, crias de favela sendo patéticos. Sim, coisas chocantes. Isso gera cliques. Cliques geram receita.
E a receita incentiva a produção de mais conteúdo parecido. Vira uma bola de neve. E eles citam um exemplo, né? De um cara que passaria o dia inteiro publicando vídeo contra a universidade pública. 24 horas todo dia publicando, segundo a fonte. Mirando um público específico que busca confirmação para suas visões de mundo. Tipo aquela ideia de que o mundo está acabando. Alimentando o ciclo. E tem uma fonte que vai ainda mais longe nessa questão da tecnologia, né? Não vê só como ferramenta. Sim, essa fonte levanta uma hipótese bem provocadora. Quase uma teoria da conspiração, talvez. Que seria? A de que a inteligência artificial estaria ativamente criando essas verdades distorcidas e, inclusive, lutando pela ausência de censura. Pra quê? Com qual objetivo? Olha, nessa visão quase distópica da fonte, o objetivo final seria a destruição do homem usando a própria liberdade de expressão. Coloca a IA num papel central e potencialmente antagônico. Uau! É muita coisa para absorver só nesse primeiro bloco, hein? Bastante. E essa ideia toda de falácias, distorções, parece que é só a ponta do iceberg, né? As fontes sugerem que isso se conecta a crises bem mais profundas, sistêmicas. Sem dúvida. Uma delas, por exemplo, se baseia naquelas análises do Ray Dalio, dos grandes ciclos históricos. Exatamente. O Dalio identifica padrões, né? Coisas que se repetem na história. E a fonte que a gente viu sumariza 5 grandes conflitos ou tensões que, segundo ele, tendem a convergir em períodos de grande mudança. 5. O primeiro, qual seria? O primeiro é o ciclo econômico clássico. Dívidas, tanto privadas quanto públicas, que crescem demais, sabe? Até virarem um problema sistêmico, que ameaça tudo. Certo. O ciclo da dívida. Faz sentido. E o segundo? O segundo é o conflito interno distributivo. É a polarização crescendo dentro de um país, geralmente entre esquerda e direita, né? Alimentada pela desigualdade econômica e também por choques de valores. Isso pode levar a uma instabilidade política, social? Profunda, exato. Ok, e o terceiro? Esse parece bem atual. O terceiro é o conflito pela ordem mundial. A ascensão de uma nova potência desafiando a que está no topo. O exemplo clássico hoje é a tensão eu e China. Sim, todo dia tem notícia sobre isso. Pois é, isso aumenta o risco de confronto no cenário global. Tá, e o quarto conflito? O quarto é um conflito na produtividade e está muito ligado às grandes mudanças tecnológicas. Novas tecnologias podem aumentar a produtividade, claro, mas também geram deslocamentos, né? Desigualdade, questionamentos sobre o valor do trabalho humano. Que é algo que a gente já tocou um pouco ao falar da IA antes. Exatamente. E por fim, o quinto ponto são as crises naturais ou de limites de recursos. Pandemias, mudanças climáticas, escassez de energia. Entendi. Uma das fontes até conecta isso com o conceito de entropia, né? A desordem crescente no sistema. Isso mesmo. E a fonte que cita o Dalio, ela traz um alerta bem sério, né? Compara o momento atual, se esses conflitos convergirem mal, com os anos de 1930. Sim, fala num risco até para o valor do dinheiro, o que conecta diretamente com a preocupação sobre dívidas excessivas, que é o primeiro ponto dele. É uma combinação explosiva, potencialmente. Sem dúvida. E aquele conflito interno, o segundo ponto do Dalio, é explorado em mais detalhe nas nossas fontes, né? Sim, falam bastante disso. Fala assim, discursos radicais de um lado e do outro, uma perda de civilidade no debate público. Uma agressividade, né? Isso. E a consequência é uma paralisia política. A dinâmica que descrevem é: quem chega ao poder enfrenta uma oposição tão radicalizada que governar se torna quase impossível. As fontes dão até exemplos concretos disso, né? Como críticas a nomeações no governo Trump de gente percebida como incompetente. Usam a expressão gente que não sabe amarrar o sapato. A expressão é essa. E citam também a promessa não cumprida de redução de impostos por Bolsonaro. E usam esses exemplos para ilustrar o que chamam de discurso falacioso, né? E também uma espécie de doença do esquecimento do eleitorado. Exato. Que parece que releva muito rápido as promessas quebradas, as falhas do passado. E essa crítica aos discursos e à política vai mais fundo, né? Aponta para problemas estruturais. Sim, uma das fontes é bem enfática nisso. Aponta o peso dos juros da dívida pública no Brasil como o verdadeiro gargalo do orçamento. Quanto que eles falam? A fonte menciona 60 e poucos % do orçamento sendo consumido por juros.
É um número altíssimo. Nossa! E enquanto isso, o debate público fica em outras coisas. Exato. Se perde em itens que, comparativamente, são minúsculos. A fonte cita a Lei Rouanet, descrevendo como um traço, nem 1% do orçamento. Mas gera uma comoção enorme. É uma distorção de foco, então. Segundo essa fonte, sim. E essa mesma fonte critica a postura do Brasil na economia global. Descreve o país como uma mera plantation moderna, Como assim? exportando commodities, né? Matéria-prima, comida barata, inclusive para o Império Chinês, para o Império Russo, para o Império Americano, para o Império Europeu. Diz a fonte, e aí questiona, onde é que está o nacionalismo nesse modelo? É uma provocação forte. Isso parece tocar direto naquele ponto do Dálio sobre a ordem mundial e o papel do país nisso tudo. Exatamente. Conecta o problema interno, que seria esse foco nos juros em vez de desenvolvimento, com a posição externa, de dependência de exportação de baixo valor agregado. E sobre a tecnologia, que é o quarto conflito do Dálio. A visão nas fontes é complexa também, né? Sim, é ambivalente. Tem uma percepção, descrita num dos áudios, de que, a inteligência humana está valendo zero e a inteligência das coisas é impressionante. Isso gera uma angústia, imagino. Total. Uma angústia existencial mesmo. A fonte verbaliza. Para que serve hoje o ser humano? Para nada. É bem pessimista. Bem pessimista mesmo. E isso se conecta a outra ideia que aparece nas fontes. A de que, para manter a competitividade e a produtividade, que seria o V, daquela equação que a gente mencionou. A equação V igual a HY. Isso. Para manter o V alto, seria preciso investir massivamente em IA e capital. Mesmo que isso demande cada vez mais energia, mais recursos. O E da equação. E mesmo que isso não se traduza diretamente em bem-estar para a maioria das pessoas. Exatamente. Fica essa tensão entre a produtividade do sistema e o propósito humano dentro dele. E essa sensação de perda de propósito, sabe? Essa desconfiança generalizada. Isso nos leva ao terceiro grande tema que surgiu das fontes. A tal crise de fé. Isso. Uma das fontes usa essa expressão numa forma bem ampla, né? Não é só religião. Não, de jeito nenhum. A fonte propõe um modelo bem interessante, baseado em 5 energias, ou tipos de fé que, segundo ela, sustentam uma sociedade funcional. 5 energias? É. Não é fé no sentido estrito de religião, mas sim confiança fundamental em certos pilares. Tem a fé na terra. Que seria o quê? Ligada ao trabalho honesto, à produção, à troca justa, sabe? Acreditar que o esforço vale a pena. Depois, a fé no metal. Metal. Metal, que representaria Deus, a comunidade, a comunicação, as regras sociais, a estrutura que nos une. Entendi. E as outras? Tem a fé na água. Compaixão, cuidado, empatia, estética. A parte mais sensível de conexão. A fé na madeira. Ciência, lógica, estudo, razão. O pilar racional. Exato. E por último, a fé no fogo. Força, coragem, ânimo para lutar, para superar obstáculos. A energia da ação. Terra, metal, água, madeira e fogo. E como isso se conecta com a situação atual, com a crise? Então, a fonte argumenta que essa fé, essa confiança nesses pilares, ela se fortalece quando eles geram resultados energéticos positivos. Resultados energéticos positivos, como assim? Para explicar isso, a fonte propõe aquela equação energética conceitual, VE igual a HY. Vamos tentar simplificar de novo. Por favor. V é a produtividade ou tecnologia, e E é a energia ou os recursos disponíveis. Juntos, VE é a capacidade de produção da sociedade, o que a gente consegue gerar. Ok, capacidade de produção. E o outro lado, HY? H é a população, o número de pessoas. E Y representa o nível de conflito distributivo ou desorganização social. Quanto maior o conflito, a desigualdade na distribuição, a ineficiência, maior o Y. Entendi a lógica. A produção, o V, tem que dar conta da população H e das demandas geradas pelo conflito ou pela forma como a sociedade se organiza, o Y, certo? Perfeito. E a fé entra aí. Como? A fé num pilar, por exemplo, na ciência madeira, para aumentar o V, ou no trabalho, terra, para gerar E, ou na comunidade, metal,
para diminuir o Y. Uhum. Ela se mantém forte enquanto as pessoas percebem que aquele pilar está ajudando a equilibrar a equação. Está gerando bem-estar, resultado positivo. Mas Se a energia E diminui, por exemplo, por escassez de recursos, ou se a produtividade V estagna, ou se a população H cresce muito rápido e o conflito Y aumenta demais. a equação desequilibra. Exato. E é aí que, segundo essa fonte, a fé nesses pilares começa a ruir. A confiança vai embora. E quais seriam os sintomas dessa ruína da fé, dessa desconfiança, segundo as fontes que a gente tem? São vários. E muitos soam bem familiares hoje em dia, né? Uma percepção de perda de valores morais, Sim, aumento da agressividade, negação da realidade. A fonte fala, pessoas começam a negar os fatos. fake news, pós-verdade. Exato. Descrédito generalizado na ciência. Por que eu vou escutar aquele que estudou? Questiona a fonte. Na educação formal, no sistema judiciário. E até na religião organizada, né? Sim, com pessoas buscando falsos profetas ou aderindo a discursos extremistas que oferecem respostas fáceis. A fonte descreve como uma espécie de hipnose. E o resultado disso seria essa polarização toda que a gente vê. Um clima de salve-se quem puder. Exatamente. As fontes mencionam exemplos que vão desde comportamentos individuais, tipo jovens que passam por fases rebeldes e depois se ajustam, viram a certinha, como diz a fonte, sugerindo que nem toda crise é o fim do mundo. Uhum. Até tendências sociais mais preocupantes. Erosão da solidariedade, aumento da intolerância explícita, racismo, misoginia. É como se a base de confiança mútua estivesse se esfarelando mesmo. Faz um retrato bem sombrio. E a fonte que fala da equação e da fé, ela traz uma interpretação histórica bem drástica, para dizer um mínimo, sobre como sociedades antigas lidavam com desequilíbrios extremos. A questão do sacrifício. Esse é um ponto delicado e é crucial contextualizar bem. A fonte interpreta práticas históricas de sacrifício que vão desde animais até humanos, né? Algo documentado em várias culturas, até em textos antigos como a Bíblia. Sim, é histórico. Ela interpreta isso como uma resposta extrema, dentro da lógica da equação V igual a HY, a uma situação onde a produção, VE, se tornou totalmente insuficiente para sustentar a população H nos moldes de organização e consumo Y que existiam. Então, o sacrifício, nessa interpretação específica da fonte, seria uma forma brutal de tentar reequilibrar a equação. Forçar um equilíbrio. Seria uma tentativa desesperada de diminuir o A, ou seja, a população. Reduzir bocas para alimentar. Exato. Ou de forçar uma mudança radical nos desejos, no consumo, na organização social, afetando o Y, para ajustar a demanda à oferta disponível. É uma lógica brutal. Muito. A fonte chega a interpretar os 4 cavaleiros do Apocalipse, guerra, fome, peste e a violência ou colapso social, como mecanismos quase naturais desse ajuste brutal, quando a sociedade falha em encontrar soluções menos drásticas para o desequilíbrio energético fundamental. É fundamental reforçar, né? Essa é a interpretação apresentada na fonte sobre um fenômeno histórico complexo. Não é um endulço. De forma alguma. É uma leitura específica dentro daquele modelo conceitual da equação. Entendido. É uma visão que tenta conectar muitos pontos, né? Desde a tecnologia, passando pelos ciclos históricos, até essa dinâmica energética fundamental. Então, depois de percorrer todo esse material, o que a gente pode tirar disso tudo? Passamos pela distorção da realidade via tecnologia, pelos conflitos sistêmicos que o Dalio aponta e por essa crise de fé interpretada pela equação V igual a HI. Qual o quadro geral? Olha, o panorama que emerge da combinação dessas fontes é o de uma possível interação perigosa. Sabe, as percepções distorcidas, as falácias que são amplificadas pela tecnologia e por esses modelos de negócio baseados em engajamento a qualquer custo. Elas não ficam só no virtual. Exatamente, elas podem exacerbar os conflitos sistêmicos reais, a polarização interna, a desconfiança nas instituições, a dificuldade em lidar com os desafios econômicos, ambientais. E isso cria um ciclo vicioso. Parece que sim.
A realidade parece mais caótica, a desilusão aumenta, aí se busca culpados e soluções simplistas ou radicais ganham apelo. É um ciclo que se retroalimenta. E a equação V, E, Y entra como uma ferramenta para pensar essa dinâmica toda. Exato. Ela é apresentada como um modelo conceitual, né? Uma forma de entender essa tensão entre a nossa capacidade produtiva, que é moldada pela tecnologia V e pelos recursos e as demandas da população H e da nossa organização social Y. E o desequilíbrio nessa equação seria a causa raiz da crise. Segundo essa visão, o desequilíbrio persistente se manifestaria como essa crise generalizada de confiança, essa crise de fé nos pilares que deveriam sustentar a sociedade. Seria um sintoma, entende? De que o sistema está sob forte estresse, lutando para se adaptar. Entendi. Pensando em tudo isso, fica uma provocação final, talvez, para quem nos acompanha. As fontes que a gente analisou colocam muita ênfase em problemas estruturais gigantescos, né? Sim, muito. Juros da dívida consumindo orçamentos, a dinâmica global que nos mantém como exportadores de commodities, os limites energéticos reais que a gente enfrenta, e ao mesmo tempo criticam o foco excessivo em desvios de comportamento individuais ou em fenômenos culturais isolados. Como aqueles retratados de forma sensacionalista no vídeo sobre as periferias, por exemplo. Exato. Diante desse quadro complexo que as fontes apresentam, onde os problemas parecem tão interconectados, tão sistêmicos, a questão que fica é: que tipo de ação coletiva, sabe? Ou que mudança de foco no debate público poderia de fato começar a endereçar essas causas raízes? As causas dos desequilíbrios, seja no V, no E, no H ou no Y daquela equação, em vez de a gente ficar só reagindo aos sintomas mais chocantes ou superficiais. Exatamente. E no mundo que parece tão fragmentado, tão polarizado e talvez tão descrente como aponta uma das fontes, onde ou como poderia surgir uma forma renovada, construtiva, de fé? Entendida como essa confiança compartilhada, né? Aquele acordo mínimo sobre um caminho viável, desejável para o futuro coletivo. Isso. Fica a reflexão.